dois filmões imperdíveis no programa de hoje. Pessoal, são dois filmões mesmo, porque tem uma duração grande e porque são bem interessantes e importantes. Eles não são filmes de muita violência ou de uma violência impossível, que aí tem que tomar cuidado com quem vai assistir, com as crianças. Não, são filmes que você pode sentar, assistir com a família, comendo uma pizza, dá uma pausa, vai lá, e você encontra nos serviços de streaming. Portanto, muitos são assinantes, tem aí os seus canais por assinatura e você vai encontrar esses filmes. Então, primeira dica, primeiro filme é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Foi aos cinemas em 2021 e é recente nos serviços de streaming. Você encontra onde? Na HBO Max. E tem 2 horas e 36. É grande. E eu recomendo assistir esse, que é Homem-Aranha Sem Volta para Casa, versão estendida. Quer dizer, é uma versão que tem mais minutos do que aquela que foi para os cinemas. Tem mais cenas, tem mais coisas acontecendo. Eu achei muito interessante. Até no final, quando está acabando, passando lá a legenda, você fica atento que ainda aparece mais coisa, com mais dicas, dizendo o que vai acontecer mais para frente. Eu curto muito isso. E esse filme é especial porque nesse filme o autor, o Peter Parker é o Homem-Aranha, né, pessoal? Aconteceu já muita coisa tal, e no último filme longa-metragem, a identidade dele é revelada pelo vilão que ele mata, que divulga, e ao ter a identidade dele secreta divulgada, a vida dele vira um inferno, todo mundo sabe quem é ele. E aí tem o pessoal que quer prendê-lo porque acha que ele é um vigilante que faz coisas erradas, outros querem autógrafo, querem ficar com ele não pode nem namorar direito. As pessoas queridas acabam correndo risco de vida, por isso que ele tinha a identidade secreta. Então o filme começa com o seguinte desafio: Peter Parker resolve procurar o Doutor Estranho, que é um personagem das histórias aí de ficção, que é um camada que é o mágico, faz umas mágicas. Tem filme dele também, Doutor Estranho. Você encontra aí na Disney. A Disney tem muitos filmes do Doutor Estranho. E ele vai procurar o Doutor Estranho para que ele faça uma mágica e faça todo mundo esquecer que a identidade secreta do Homem-Aranha é o nosso amigo Peter Parker. E aí o Doutor Estranho vai fazer a mágica, mas ele avisa: ao fazer isso, todos vão esquecer, inclusive as pessoas que você gosta, a sua namorada, seus amigos, porque tem 2 pessoas, a namorada e o amigo, que sabem quem ele é, né? Todos vão esquecer. Se é para esquecer, todos vão. E aí ele tenta interromper o feitiço ou a magia para que todos menos a namorada, todos menos, e ele vai interrompendo e a magia dá errado e acontece um negócio estranho, e aí o Doutor Estranho interrompe tudo e fala: então não tem jeito. Aí ele sai e ele percebe que o mundo está modificado. Por que está modificado? E a história do Homem-Aranha aí tem a ver com, nessa história vai falar de universos paralelos, realidades paralelas. E de repente aparece para ele enfrentar um inimigo que ele já havia vencido em outros momentos, que já tinha morrido e está vivo. E aparece um outro, e ele começa a lutar com ele vê que a realidade vira uma bagunça. E aí ele vai ter que enfrentar, fazer com que as coisas voltem ao normal, sem saber como vai fazer isso acontecer. A história, pessoal, pega a gente vai acompanhando, e ele vê alguns vilões aparecerem que ele nem conhecia.
e que vem acertar as contas com ele, porque são vilões de outros mundos paralelos em que existe um Homem-Aranha. E então vai acontecer um monte de coisa interessante, que aí eu não vou contar, porque se eu contar eu dou spoiler. Eu já estou deixando no ar mais ou menos, se você for esperto você vai entender. Então assista o filme O Homem-Aranha Sem Volta para Casa e veja as surpresas que os mundos paralelos revelam e que de repente vão construir uma aventura fantástica com esse personagem. Esse é o primeiro filme que eu recomendo. Eu confesso a vocês, demorei para assistir. Quando eu assisti eu não queria parar. Aí eu peguei vontade e falei, tem um outro que eu estava querendo ver, vou encarar. E o outro que eu fui ver, encarei, também me encantou, mas antes de falar sobre ele, deixa eu fazer um destaque. Você é inscrito no canal? Se não é, se inscreva, puxa vida. Ao se inscrever, você faz ampliar a base de pessoas que estão ligadas aqui, recebem informações e se você gostar, você dá um like também, que aí o vídeo é divulgado para mais gente e isso faz com que o meu canal cresça. Eu estou empenhado em fazer o canal crescer. Toda semana eu trago coisa boa, que eu penso ser boa, me ajude a fazer o canal crescer, ok? E aí, vamos para segundo filmão. Também pode ser visto pela família, não tem nenhum problema. E é muito interessante, é muito legal essa história. Mesmo que você não tenha assistido nenhuma das histórias anteriores, você pode assistir essa que você vai curtir. O nome do filme foi lançado em 2023, é recente. O nome do filme é Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. O filme tem 2 horas e 6 minutos e você encontra no Disney Plus. Tem dublado, tem legendado, então dá para assistir numa boa. A história. Quem não conhece o personagem, o Homem-Formiga, ele, na verdade, ele acaba herdando. Nas histórias anteriores, a gente vê que houve um Homem-Formiga, houve um herói uma heroína chamada Vespa, e a Vespa sumiu, e o outro Homem-Formiga ficou velhinho e sumiu da história, nunca mais se viu, e um belo dia um ex-presidiário encontra uma roupa estranha, ele veste aquela roupa, tem uns botões diferentes, e ele ao apertar aqueles botões, ele adquire os mesmos poderes que o Homem-Formiga tinha. Quais são os poderes? De ficar microscópico ou de ficar um gigantão. Então você pode desde ficar com 80 metros de altura, como ficar do tamanho de uma pulga ou menor ainda. Tem esse poder, mantendo a sua força. E quando você aumenta, uma força aumentada. Então já pensou uma formiga com a força de um atleta normal? Essa formiga é fantástica. E as coisas que ela pode fazer, esse é o Homem-Formiga. Nessa história, a história que eu estou destacando, que é a Quantumania, vai falar de um momento em que o Homem-Formiga ele já participou de uma ação com os Vingadores. São outros filmes, tá? Outros filmes. E ele livrou o planeta, ele escreveu um livro de sucesso, e eu sei que ele vira um herói, e ele vive das memórias que ele vende. Ele, nas ruas, ninguém cobra nada dele, ele come de graça, ele tem as portas dos locais abertos, ele frequenta os melhores cantos, é assim que ele vive. E ele namora com uma moça que trabalha numa universidade e ele tem uma filha, e essa filha está vivendo a vida dela, tudo mais, fazendo lá suas pesquisas, e um belo dia ele descobre que essa menina ela está fazendo pesquisas com o mundo quântico, com o mundo microscópico. E o avô fica preocupado porque esse mundo quântico é onde sumiu a esposa do avô, e essa mulher quando sumiu, essa moça quando sumiu,
Era muitos anos, a menina era recém-nascida, mas eles sumiram numa aventura para livrar a Terra de uma ameaça e ela foi no mundo pequenininho para poder entrar dentro de um foguete para desarmar o foguete, e depois que ela fez isso, ela continuou reduzindo e entrou no mundo quântico, que é o mundo do infinitamente pequeno, que hoje é comentado aí nas teorias científicas. E aí ela sumiu. E a gente descobre agora que a filha está fazendo pesquisas para tentar verificar se encontra a mãe, que já está com mais idade e tudo mais. E ao fazer pesquisas, ela, de alguma forma, chama a atenção de seres que vivem nesse mundo quântico, e então ela é levada para lá, junto com o pai, com o Homem-Formiga, vão todos para lá, e aí vão viver uma aventura impressionante nesse mundo quântico, vão encontrar vilões fantásticos. É uma história, é como se fosse um outro planeta, com outras realidades, outra relação com a natureza, seres estranhos que a gente não conhece. Ó, pessoal, prende atenção, é muito interessante e o desfecho é fantástico e vai mostrar as possibilidades que existem com essa questão do tempo, essa questão dos mundos paralelos, essa questão do infinitamente pequeno e o que pode existir que a gente ainda não acessou. Eu fiquei encantado com o filme. Você encontra no Disney Plus e é um filme recente. Se você não foi no cinema, agora é a oportunidade. E pode assistir com os filhos, que vocês vão gostar. Eu contei aqui, espero não ter ficado muito confuso. O filme não é confuso, o filme é envolvente. Tem muita ação, muita magia. Vale a pena, pessoal. É através da imaginação que o ser humano desvenda o futuro. O impossível e o incrível de hoje podem ser a semente de novos e fascinantes avanços para a humanidade.